Olá, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor de Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Boa tarde a todos, bem-vindo a este novo webinário da 5ª às 5, onde vamos falar na implementação das metodologias 5S. E o que é que são, então, as metodologias 5S? São metodologias que nos permitem organizar as áreas de trabalho, com vista sempre a eliminar os desperdícios que existem nas operações ou em todas as atividades que temos, quer nas empresas, quer mesmo em nossas casas. Portanto, são coisas que podemos melhorar também e aplicar na nossa casa. Melhorar as condições de higiene, tudo que é segurança, ergonomia e ambiente dos postos de trabalho ou áreas de uso comum. E depois também nos ajuda, depois de criadas estas condições, a manter as condições com ferramentas visuais e um controle da metodologia para garantir que o processo se mantém desta forma. Portanto, o principal objetivo, o verdadeiro objetivo dos 5S será a mudança de atitudes e comportamentos, eliminar os desperdícios e assegurar que as organizações são competitivas com poucas perdas a nível de processos e de atividades que exercem no seu dia-a-dia. As origens do 5S está no Japão, portanto, no pós-guerra, como uma grande parte das ferramentas de gestão e da área da qualidade foram desenvolvidas. Portanto, ela apareceu nos anos 50. Existe aqui alguma discussão de quem foi o verdadeiro autor desta metodologia, mas grande parte dos especialistas dizem que foi Kaoru Ishikawa, quem em maio de 1950 aplicou esta ferramenta, que foi adotada pela Toyota e que fez parte dos processos do TPS, de todos os processos de melhoria que a Toyota foi implementando no seu desenvolvimento. Portanto, o 5S vem de 5 palavras japonesas que definem esta ferramenta e elas em japonês têm o seu início com um S. Portanto, são todas as palavras começadas por S. Portanto, este programa, estes 5S, segundo vários autores, é a base daquilo que é a qualidade total. Portanto, é uma ferramenta que é utilizada praticamente por todas as áreas de melhoria, portanto, seja Kaizen, seja Lean, seja Six Sigma, seja qualidade total. Portanto, todas elas têm TPM, portanto, têm como base o 5S como elemento inicial para garantir que as coisas estão organizadas e bem e standardizadas para iniciar, então, os processos de trabalho. Portanto, mas porquê é que é preciso mudar? Portanto, eu vou-vos apresentar aqui algumas imagens do que é o nosso dia-a-dia, que acontece, em realidade, em muitas situações, quer seja em escritórios, como nós vemos agora aqui.
portanto, em que temos normalmente secretárias bastante cheias de papel, com grandes dificuldades em encontrar seja o que for. Portanto, e muitas vezes parece que estamos inundados e temos um mar de papel à nossa volta e muitas vezes nós, com os sistemas informáticos e com as novas tecnologias, assumimos que o papel nas empresas iria ser reduzido. No entanto, parece que ele aumenta e parece impressões por todos os lados e coisas para arquivar e normalmente temos sempre muitas coisas pendentes e o grande problema é que temos muitas coisas que não precisamos junto aos postos de trabalho e isto acaba por atrapalhar e não nos permite encontrar aquilo que nós precisamos. Depois, quando nós vamos para a área operacional, para as oficinas, portanto, vemos muita ferramenta espalhada, toda misturada, em que muitas vezes temos pessoas que demoram mais tempo à procura de uma chave de fendas ou uma chave de bocas 22 do que provavelmente a pegar nela e apertar ou desapertar um parafuso. Portanto, e aí são estas perdas de tempo, são estas perdas, estes desperdícios que temos no nosso dia-a-dia, que muitas vezes não valorizamos, que o 5S procura eliminar, procura identificar e garantir que elimina de uma vez, ou seja, e que no futuro isso não se vai repetir nos processos a tempo. E temos muitos exemplos, temos desde as cabelagens, portanto, quando se fazem instalações, portanto, e os cabos não estarem devidamente identificados e devidamente arrumados, temos a desarrumação das fábricas, temos colocar coisas em caixas que não estão identificadas e depois não sabemos o que é que está lá dentro e temos que abrir as caixas todas para procurar seja o que for. E isto é um problema não só nas empresas, é um problema muitas vezes nas nossas casas, em que temos as coisas que não precisamos nas zonas de mais utilização e as coisas que precisamos estão longe e temos que andar a correr à procura delas. E aquilo que acaba por ser o que as pessoas criam como hábito, que é procurar. Portanto, nós procurarmos, seja o que for, torna-se um hábito. Portanto, para nós é normal. E isso, lá está, é um dos pontos que mais nos fazem atrasar em termos de trabalho e é onde as empresas muitas vezes conseguem ganhar produtividade. Portanto, não é que as pessoas, para ganhar produtividade, tenham que trabalhar mais rápido ou mais, têm que trabalhar melhor. Portanto, isto aqui está, realmente, e ainda ontem, numa apresentação com alguns alunos, um dos alunos apresentou que a causa dos problemas eram as pessoas, portanto, a grande causa dos problemas são as pessoas. A grande parte das vezes não são as pessoas, são os métodos que não são criados para as pessoas fazerem as coisas de forma adequada. E temos que perceber porque é que as pessoas cometem erros e tentar eliminar esses erros. E o 5S não é só os 5S que nos faz isso, mas o 5S é a grande base e é com aquilo que nós conseguimos começar e trabalhar com este processo. Portanto, e quanto mais desorganizada a empresa fica, mais obsoleta fica. Portanto, e mais atrasada está em relação aos seus concorrentes. Depois temos situações em que parece que há aqueles dias que tudo nos corre mal. A gente vai contra caixas, não encontra o papel, o chefe já dá-nos cabo da cabeça porque não sabe do relatório e a gente diz, pronto, hoje foi daqueles dias que a gente não devia ter levantado, tipo muito azar, e se calhar o azar não é azar, é falta de organização. Portanto, é falta das coisas não estarem no sítio certo, é falta da gente procurá-las e não saber onde as procura, e faz-nos perder. A gente ontem recebeu uma encomenda e não deu tempo para aguardar no sítio e ficou as caixas no meio da fábrica, de repente o empilhador chegou lá, bateu, foi azar. Não foi azar, foi as coisas não estarem no sítio delas e o operador, quando passou lá, aquilo não devia estar lá, nem se lembrou de olhar. Pronto, também aqui muitas vezes também está a atenção que as pessoas têm, etc. Mas a falta de organização e arrumação, normalmente nas empresas, é uma das grandes causas de problemas, assim como em nossa casa também. Portanto, nós, muitas vezes em casa, a falta de espaço que temos é porque temos aquelas calças que já não usamos há 3 anos, ainda lá estão, porque um dia deixo vou precisar delas. Este tacho está aqui, eu nunca o usei na vida, mas pode-me vir a dar jeito quando vier cá muita gente. Portanto, e se calhar nós temos que pensar que temos de ter junto a nós aquilo que nós usamos todos os dias e aquilo que pode vir a dar jeito. Então, se não eliminamos, então tentamos colocá-lo numa área de menor utilização, portanto, que nos permite depois ir lá buscar sempre que for preciso. Portanto, e depois, que tenho aqui uma imagem de uma personagem que eu gosto particularmente, que é a Mafalda, que nos diz uma coisa que é, como sempre, o urgente não deixa aquilo que é importante ser feito. Portanto, e aqui acontece-nos isso todos os dias. Portanto, nós apagamos tantos fogos,
Portanto, temos muitas vezes entre a sede das empresas, não somos trabalhadores, somos ao bombeiro, porque andamos a apagar fogos todos os dias, e grande parte destes fogos vem da falta de organização e falta de planeamento que temos nas empresas. Portanto, não focarmos naquilo que é importante, e lá está, estamos sempre a apagar os fogos, estamos sempre atrás destas emergências. Portanto, aqui agora o ponto focal e que é importante nas empresas, e isto só funciona se vier de cima para baixo, portanto não é a gente querer implementar as coisas, mas depois de cima o exemplo que vem não é o adequado, é a vontade de mudar. Portanto, em primeiro lugar é a vontade de mudar, que é sempre uma parte difícil. Portanto, a mudança é sempre um elemento extremamente difícil de vender, seja quem for, porque as pessoas têm medo de ser obsoletas, não gostam de mudar, não querem mudar as suas zonas de conforto, e para isso o 5S é uma ferramenta que facilita este processo de mudança. Portanto, ajuda a que as pessoas, passo a passo, portanto, ele é feito em 5 passos, embora os 3 primeiros são aqueles que são mais impactantes. Estes 3 passos ajudam que as pessoas visualizem as melhorias que vão tendo, portanto, comecem a perceber as mais-valias que vão ter com este processo, e depois os segundos passos, nós já vamos ver mais à frente, são aqueles que nos vão ajudar depois a manter aquilo que foi feito. Portanto, porque às vezes é como arrumar a secretária, pelo menos eu falo para mim, que às vezes não sou o melhor exemplo nessa parte, a gente arrumar a secretária é relativamente fácil. O problema é mantê-la limpa, portanto, arrumada outra vez. Portanto, depois rapidamente os papéis aparecem lá outra vez, alguém os pousa no sítio errado e depois começam a acumular e depois temos que fazer uma nova ronda. Portanto, e aqui o objetivo é, eu arrumo uma secretária, mas ela tem que ficar sempre assim. Portanto, e esta ferramenta é aquilo que nos permite, então, atingir esse benefício. Portanto, o que os 5S nos trazem de mais-valia é que a questão do tempo que nós, como eu vos falei há bocadinho, as pessoas não notam o tempo que demoram à procura das coisas. Portanto, às vezes gastamos mais de 50% do nosso tempo à procura de alguma coisa. Portanto, isto é algo é valor que nós não estamos a dar à nossa organização, portanto, é algo que nós não estamos a acrescentar valor. Portanto, e isto, portanto, os 5S ajudam-nos então a garantir que uma fábrica limpa e arrumada tem mais produtividade, produz menos defeitos, portanto, nós vamos ter menos defeitos, até porque, nem que mais não seja, nós detectarmos que as máquinas estão com um problema mais rapidamente, porque elas estão limpas, portanto, uma fuga de óleo, o que for, são fáceis de identificar, e depois, se tudo funciona melhor, garantidamente também vou ter melhores prazos, portanto, e vou ter um acrescente de valor para o cliente muito maior, e a minha capacidade de resposta também para o mercado é maior. Portanto, os 5S ajudam-nos então a encontrar estas soluções de forma relativamente simples, portanto, e aqui o relativamente é importante. Portanto, a ferramenta em si é simples, a aplicação nem sempre é, porque depois depende muito da aceitação e da acessibilidade que as pessoas têm no processo e a forma como nós vendemos também o processo às pessoas, portanto, e tudo isto faz parte da nossa ferramenta. Portanto, é importante nós garantirmos que trabalhamos com as pessoas do local, portanto, aquelas pessoas mais importantes são aquelas que estão lá no dia-a-dia, porque são elas que sabem o que é que precisam. Portanto, não sou eu que vou chegar à beira do mecânico e vou dizer, olha, precisas da chave 22, não precisas da chave 23, eu não faço ideia. Portanto, ele é que sabe o que é que usa todos os dias e aquilo que precisa realmente ter na sua mala de ferramentas, no seu carro, na sua carrinha, na área de trabalho que ele tem. Portanto, aquilo que ele precisa todos os dias e aquilo que ele precisa às vezes. Portanto, e é ele que tem que identificar isso. Portanto, o envolvimento das pessoas é o ponto também central na aplicação desta ferramenta. Depois, há aqui a questão da mudança de hábitos, portanto, a atitude, portanto, até porque sempre que há mudança há sempre resistências, há uns com mais ou menos resistência, mas vai haver sempre resistência. Não há nenhum processo de mudança que não haja resistência das pessoas que estão no processo, portanto, e aqui é importante também saber vender a ferramenta e saber vender e mostrar às pessoas os benefícios que vão ter com este processo. E tudo isto vai nos favorecer, então, a melhoria contínua, portanto, é uma base muito importante para a melhoria contínua do processo. Portanto, e com os 5S implementados, nós conseguimos mudar humores, portanto, porque as pessoas vão estar mais livres, não estão à procura, as coisas estão mais simples, e acho que não há ninguém que não goste de trabalhar mais num sítio limpo do que provavelmente num sítio sujo. Portanto, a gente quando está num sítio sujo sente-se mais constrangido, principalmente se receber pessoas de fora. Portanto, quando a gente recebe alguém de fora e o nosso espaço não está arrumado, a gente sente-se constrangido.
Tem algum receio de mostrar. Se a gente tiver um sítio arrumado, bonito, limpo, as pessoas têm prazer em trazer as pessoas aos nossos locais. Portanto, a parte do ambiente, portanto, todo o ambiente é modificado e é melhorado, e também a atitude que as pessoas têm. Portanto, as pessoas aprendem a mudar e aprendem a importância de ter as coisas organizadas e melhoradas. Os 5 S. Portanto, o primeiro passo em japonês, e desculpem se a minha pronúncia não for a melhor, que eu não sou especialista em japonês, que é o seiri, que é o senso de utilização. Portanto, é quando nós procuramos perceber aquilo que é útil ou não para o nosso posto de trabalho. Portanto, é quando nós começamos a separar as coisas, separamos o trigo do joio, o que é bom e o que não é bom. Okay? Portanto, aqui começamos a identificar, depois vamos começar a perceber, dentro daquilo que eu vou manter, aquilo que é mais importante ou menos importante, para também definir os sítios onde vou guardar as coisas. Portanto, esta parte também é essencial e importante. A parte da limpeza, também como o terceiro senso, que é o seizo, mas este terceiro senso, também já vamos falar mais à frente, é algo que é em conjunto com os 2 primeiros, portanto, não é a gente faz a separação e ordena e depois vamos limpar, não. Todo o processo de limpeza já faz parte dos 2 primeiros, portanto, são 3 elementos que funcionam em conjunto. O quarto senso, portanto, a parte do seiketsu, é a normalização. Portanto, nós limpamos, ordenamos, definimos regras de limpeza, e agora temos que definir regras. Ou seja, eu tenho que identificar isto, portanto, tenho que definir o que é que eu tenho que fazer a partir daqui. Para quê? Para garantir que aquilo que foi feito antes não se vai desmoronar novamente e vou ficar com a minha secretária outra vez, cheia de papéis e toda desarrumada. E no final, vem o último, que é aquele que é o mais difícil, que é aquele que, se calhar, inicialmente parece que não dá muito trabalho, mas é o mais difícil, que é a parte da disciplina, ou seja, que é manter o processo. Portanto, é garantir que a partir daqui nós vamos manter isto sempre vivo e que as coisas vão estar sempre controladas e a funcionar de acordo com o que foi desenhado no início, nos primeiros 3 censos. Ok? Portanto, aqui, então, este processo articula-se em 2 fases. Portanto, a primeira fase tem os primeiros 3 censos, portanto, a organização, arrumação e limpeza. Portanto, aqui é a parte mais operacional, onde nós criamos, então, um espaço visual. Portanto, nós escolhemos o que queremos ter no nosso espaço, onde é que o guardamos e temos tudo limpo. E todos os processos de limpeza, portanto, como é que a partir daí o processo é feito, quem é responsável, quando é que faz, de quantas vezes se faz, e a seguir, portanto, vem a tal segunda fase, em que então temos que gerir este espaço, ou seja, criar as regras, criar as instruções de trabalho e depois garantir que eu controlo o processo, faço auditorias, todos os dias verifico se as coisas estão a ser cumpridas ou não e mantenho então o meu processo de 5 S vivo e ativo, que é a parte mais importante. Portanto, vamos ver aqui um pequeno fluxo muito simples do que é o 5S. Portanto, inicialmente classificamos então os artigos, portanto, é o nosso primeiro passo. Se este artigo for definido que é importante e que nós precisamos dele, então vamos passar para a parte da organização e limpeza do mesmo, portanto, vamos limpá-lo e vamos perceber onde é que o vamos guardar. A seguir a isto, e temos todos os nossos elementos guardados, então vamos normalizar, portanto, vamos definir as regras, como é que vamos a partir de agora. Portanto, imaginem que temos um novo artigo, então como é que o vamos guardar, como é que o vamos identificar, como é que o vamos comparar com aquilo que temos e como é que nós garantimos que aquilo que nós temos está sempre no mesmo sítio. Nós vamos ver aqui algumas formas de o fazer, portanto, mas aquela pasta, se eu guardar pastas da ordem alfabética, o B tem que estar sempre entre o A e o C, portanto, não há forma de eu me enganar a guardar a pasta. Eu sei que aquela pasta é sempre ali. Se eu fizer um desenho de uma chave, eu sei que aquela chave tem que estar sempre naquele sítio. E tem outra vantagem, se ela lá não estiver, eu sei que ela lá não está. Portanto, eu sei que falta-me ali qualquer coisa, ok? Portanto, e se ela faltar muito tempo, tenho que perceber se alguém me apropriou ou não, ou alguém se esqueceu dela num sítio e pode-me vir a fazer falta. Depois, cá está, a última parte será manter o nosso processo e depois é cíclico, porque o que eu hoje preciso, amanhã posso não precisar. Portanto, eu posso ter uma peça que hoje uso todos os dias e para o ano já não preciso, porque entretanto surgiu uma peça nova e eu já não preciso daquela peça e já pode passar para outra parte. Depois, quando o artigo não é necessário, e aqui já temos aqui uma questão que é, o artigo tem valor ou não tem valor? Portanto, se tiver valor, então, portanto, se não tiver valor, portanto, posso mandá-lo para o lixo, portanto, não é preciso, e então posso descartar o produto. Se tiver valor,
vou colocá-lo então temporariamente num sítio diferente. E aqui quando falamos temporariamente, é mesmo temporariamente. Portanto, não é passar lixo de um lado para o outro, é aquilo que nós fazemos muitas vezes, e depois fica ali guardado, e de preferência em sítios escondidos, que é para ninguém ver, e as coisas também acabam por acumular nas empresas. Portanto, se depois este produto, este elemento puder ser usado noutra área da empresa, por outras pessoas, a gente pode dar esse produto a essas pessoas. Se não der, então temos que ver se é vendável ou não. Portanto, se ele for vendável, vendemos. Se não for vendável, então temos que deitar fora. Portanto, não fará sentido mantê-lo, porque muitas vezes nós guardamos as coisas porque têm valor e nós nunca fazemos valor nenhum com aquilo e fica só, então, ali a ocupar espaço. Ok? Então, de uma forma muito resumida, qual é o propósito dos 5S? É tornar os problemas visíveis de forma imediata. Ou seja, se eu olhar para um conjunto de capas e me faltar a capa que diz o B, eu sei imediatamente que me falta a capa B. Portanto, se eu tiver o C antes do B, eu sei que está limão. Portanto, aquilo não está bem identificado. Portanto, é fácil. Portanto, existem muitas técnicas e muitas formas e as pessoas têm sempre uma imaginação fértil nesta parte. Mas aquilo que é importante é eu imediatamente perceber que há ali um problema. Portanto, e este é o grande propósito 5S e garantir que isto funcione. Portanto, há, no entanto, alguns hábitos que são muito difíceis de mudar. Portanto, existe uma grande resistência à mudança. As pessoas não gostam de mudar. Portanto, é um status quo. Portanto, é uma questão de conforto, de mudar a nossa zona de conforto. Muitas vezes as pessoas também não estão muito interessadas e não estão para se chatear muito. Portanto, até porque até nem me afeta muito, eu nem sou responsável por isto. Portanto, os outros que se amanhem. O comodismo, portanto, as pessoas são comodistas, não gostam muito que lhes mexam com o seu estado. A questão das improvisações, portanto, as pessoas, quando precisam de alguma coisa diferente, improvisam, inventam qualquer coisa para desenrascar e depois fica aquilo sempre, portanto, depois não procuram uma solução. A questão das falta de tempo, portanto, as pessoas não têm muito tempo no seu dia-a-dia, e depois também quando a desordem é muito grande, portanto, as pessoas não estão organizadas, torna-se também difícil de implementar esta componente. Portanto, e aqui, antes de entrarmos na ferramenta em si, é importante que as pessoas percebam que as pessoas têm que estar integradas. Portanto, isto tem que ser um processo feito em conjunto com todas as pessoas que vão estar na zona de trabalho, porque se elas não se sentirem integradas e não perceberem o que é que está a ser feito, depois também não vão conseguir manter as coisas a funcionar e também não vão ter interesse. Portanto, é importante que isto, desde o início, as pessoas do local, portanto, as pessoas que estão lá a trabalhar, percebam a importância, sejam integradas e sintam que as pessoas de cima também o querem que isto seja feito e que elas também participem. Normalmente, no processo de limpeza e de seleção inicial, é importante que as chefias, mesmo as altas chefias, estejam presentes. Portanto, que elas vão lá para baixo com eles e os ajudem a limpar e a arrumar, para eles perceberem que aquilo é uma coisa que é mesmo de toda a gente, não é só deles e não é mais uma vez o Zé Povinho que tem que fazer o trabalho todo. Olhando agora um bocadinho mais em pormenor o primeiro senso, portanto, o senso de utilização, portanto, e nós usamos o termo senso também para termos aqui os S na língua portuguesa, porque senão não teríamos os 5 S como temos no inglês ou no japonês. Portanto, as pessoas tendem a ser acumuladoras. Portanto, não é toda a gente assim, mas nós tendemos a ser acumuladoras, guardamos muita coisa porque, pronto, quem é que nunca ouviu, quem guarda tem, pode vir a dar jeito, e um dia vai ser preciso. É assim, há situações que até é real. Portanto, a questão às vezes, peças de máquinas usadas que até servem para outras máquinas, mas eu ter lá as coisas e não estarem organizadas também não servem de muito. E também, para mim, já me aconteceu isso em casa, que é, a gente tem uma coisa guardada que vou precisar disto daqui a uns tempos, entretanto eu preciso da coisa, nunca mais me lembrei que tenho aquilo, comprei outra, usei e depois, entretanto, abro a gaveta e encontrei aquilo lá. Portanto, se as coisas estiverem organizadas no sítio certo, a gente acaba por esquecer que elas existem e que estão lá. Portanto, e temos que pensar sempre, aquilo que não é preciso só atrapalha, ocupa espaço e não é preciso para nada. Portanto, o objetivo principal deste censo será distinguir o que é necessário do que não é, e daquilo que não é necessário, o que não é utilizado, e temos que nos livrar então daquilo que não é necessário. Portanto, eliminar estas coisas. E quando nós falamos de eliminar, poderá ser eliminar mesmo, portanto, deitar fora, ou então colocar noutra área que possa ter interesse. Portanto, o primeiro passo aqui será identificar, portanto, objetos, materiais, equipamentos, tudo que exista no posto de trabalho. Identificar o que é que temos, portanto, tentar perceber o que temos e perceber o que é que usamos ou não. Depois fazemos uma lista, portanto, e nesta lista tentar começar já aqui a fazer uma seleção entre aquilo que nós precisamos ou não precisamos, portanto, aquilo que é utilizado ou não. Depois sinalizamos, porque normalmente usamos uma etiqueta vermelha
para identificar aquilo que não precisamos, portanto, para depois ser mais fácil da gente olhar e criarmos uma área específica para estes elementos e sabemos que aquilo depois teremos que olhar para eles e perceber se vão para o lixo, se vão ser vendidos, se vão ser utilizados noutra área, portanto, separá-los por tipologia e depois, finalmente, começar a eliminar e a retirar do nosso espaço estes equipamentos, estes objetos que não são necessários. Porque nós mesmo no escritório podemos chegar à conclusão que temos lá 3 armários que nós só precisamos de um. Porquê? Porque a maior parte dos papéis que lá tínhamos, ou coisas que tínhamos guardadas, não serviam para nada e os armários só estão a ocupar espaço e se calhar até davam um jeito noutra pessoa e a empresa até ia comprar armários e então já não precisa porque os meus armários estavam ali a mais. Portanto, o guardar, como nós falamos, é um instinto natural, portanto as pessoas naturalmente guardam as coisas, portanto, e aqui é importante não só a gente identificar e arrumar as coisas, mas perceber porque é que as pessoas têm esta tendência de arrumar. Porque é que eu crio excessos? Porque é que eu estou a arrumar aquelas máquinas velhas? Portanto, e se nós percebemos o porquê, podemos arranjar uma solução para isso. Como eu estava a dizer, a gente muitas vezes guarda máquinas usadas para aproveitar peças, então nós retiramos as peças, identificamos e guardamos, não como peças novas, mas peças recondicionadas, que podem ser utilizadas e estão identificadas em algum sítio. Portanto, depois é fácil de procurar. Ok? Portanto, e esta é a parte mais importante. Portanto, a forma que nós temos muitas vezes, como eu falei há bocadinho, é identificar os elementos que vão ser eliminados com uma etiqueta vermelha. Portanto, e desta forma nós sabemos quais são e separarmos estes artigos. E depois, normalmente, também cria-se uma área específica, colocamos os produtos ou os artigos que vão ser eliminados ou vão ser revistos numa determinada área. Podemos criar áreas diferentes, podemos criar uma área verde, que é aquilo que nós precisamos, uma área amarela, que é aquilo que a gente ainda está indeciso, e uma área vermelha, que é aquilo que nós sabemos que não vamos precisar. Portanto, e depois, a partir daí, começamos a tomar decisões. Portanto, e este é o primeiro passo, portanto, que será a parte de separar os materiais. Portanto, em que eu identifico, coloco as etiquetas, aquilo que é verde, aquilo que é vermelho, e retiro tudo que é vermelho, e então coloco o verde na área de trabalho, para depois então passarmos ao segundo senso, que é onde é que eu vou guardar as coisas. Como é que eu vou guardar, como é que eu as vou identificar, não é só guardar, pois eu tenho que as identificar, e cá está, de preferência, identificar de forma a eu saber que ela tem que estar ali. E se ela não estiver, eu sei que ela não está. Quando eu precisar de a colocar, também sei facilmente guardá-la. Portanto, o objetivo deste processo é definir então as localizações destes produtos que nós selecionamos. Portanto, aqui já estamos a falar dos produtos que são utilizáveis, que vão ficar na nossa área de trabalho e perceber a quantidade que eu preciso. Portanto, eu preciso ter todos, preciso só ter uma parte e depois tenho uma área de reabastecimento. Portanto, estivemos a falar, por exemplo, de stock. Portanto, o que é que eu preciso ter, onde é que eu vou guardar, como é que eu vou guardar, como é que eu vou identificar. Portanto, tudo isto é definido agora, okay? neste processo. Portanto, e um local bem arrumado, bem organizado, é importante. E ter ao alcance as coisas. Portanto, eu devo ter junto a mim aquilo, até de preferência, sem ter que mexer muito, aquilo que eu uso todos os dias, e começar a afastar de mim aquilo que eu uso só de vez em quando, e para muito longe aquilo que eu uso uma vez por mês ou uma vez por ano. Então isso pode ir para os arquivos mortos ou quase. Ok? Portanto, o processo deste elemento será definir a localização dos objetos, portanto é o primeiro passo. Depois, quantos é que eu tenho que ter, portanto, quantos objetos é que eu tenho que ter. Depois, cá está, os de maior uso, mais próximos de mim. E, finalmente, garantir que eles são sempre acessíveis. Portanto, eu facilmente consigo chegar e buscar estes objetos. Este censo, portanto, significa que temos que arrumar e identificar as peças de forma ordenada, colocar as coisas necessárias no local próprio, portanto, identificado e bem definido, portanto, não haver dúvidas. As bancadas de trabalho, portanto, estarem identificadas, muitas vezes com sombras ou com espuma cortada, portanto, em ressalto, em que eu depois encaixo as peças lá, portanto, torna-se muito mais fácil. E a questão dos estantes, armários, o que for, devidamente identificado para eu saber o que é que está, por ordem alfabética, pela ordem que para nós for a mais indicada e mais confortável. Ok? Portanto, e aqui passamos então daquilo que nós escolhemos, então colocamos nos sítios e organizamos as coisas. Depois temos então o terceiro senso, que é o senso da limpeza, e aqui, como eu vos tinha dito, é um senso que nós temos que utilizar em conjunto com o anterior, portanto não é um senso que vem depois. Nós temos que, conforme vamos pegando nas coisas, vamos limpando-as,
o espaço, os objetos, o que for. Portanto, e aqui nós fazemos uma campanha de limpeza, portanto, acaba muitas vezes por ser o início, portanto, retirar tudo, fazer uma limpeza, é até uma forma de criar ali um bocado de ambiente entre todos os elementos da equipa. Portanto, e aqui, e pensar que depois, sim senhora, nós limpamos a primeira vez, mas depois temos que manter sempre as coisas limpas, ok? Portanto, e muitas vezes é tentar pôr as coisas quase a retornar ao estado novo, portanto, ou seja, ficar tudo de novo, um bocadinho como se procura na parte da manutenção e do TPM. Portanto, aqui o objetivo é garantir um local limpo, portanto, quer a área, quer os materiais, quer mesmo as pessoas, portanto, se eu tenho um local limpo também é mais fácil manter-me limpo, portanto não há tantos riscos de me sujar, e aqui o que nós queremos garantir é a qualidade dos produtos, a prevenção de acidentes, portanto um espaço limpo, livre de objetos que me possam fazer tropeçar ou bater ou o que for, ajuda nesta componente, um ambiente confortável, portanto é mais fácil da gente detectar qualquer coisa que não está bem, portanto a gente vê uma coisa fora do normal que não está ali, uma fuga de óleo, etc. É muito fácil de identificar se as coisas estiverem limpas, por exemplo, se falarmos de uma máquina, se for uma máquina que está toda suja, pode cair o óleo que quiser, que a gente só dá conta quando fizer uma poça, mas aí já está a máquina, se calhar, em estado de deitar fora. Portanto, e depois os movimentos e deslocações mais simplificados, portanto, sem obstáculos. Portanto, tudo isto é aquilo que nos ajuda. Portanto, o objetivo será, então, eliminar tudo que seja resíduos e lixos, etc. A limpeza depois também é usada como forma de inspeção. Portanto, eu quando estou a limpar consigo perceber se há qualquer anomalia, uma fuga, uma peça partida, algo que não está a trabalhar bem, um ruído que pode aparecer. Portanto, eu consigo perceber neste momento muitos problemas e depois criar procedimentos e padrões de limpeza. Ou seja, quando é que se limpa, quem limpa, com que frequência. Portanto, definir isto, portanto, é importante porque não é só esperar que a boa vontade de alguém que vai pegar na vassoura e limpe. Portanto, é importante definir esta parte. E depois também, para que isto funcione bem, é importante depois que as pessoas não sujem. Portanto, eu limpei, agora não posso sujar. Okay? Portanto, claro que há situações em que nós temos de sujar, mas temos a garantir que logo a seguir as coisas estão limpas e estão controladas. Portanto, e aqui é importante nós então eliminarmos as fontes de sujidade. Portanto, sejamos nós, seja um equipamento, seja o que for, elas têm que ser identificadas e têm que ser eliminadas. Ok? Portanto, portanto, o melhor, de forma muito resumida, melhor do que limpar é não sujar. Ou seja, não sujar não tem que ter o trabalho de limpar. Não é? Portanto, a gente às vezes, há coisas que são inevitáveis, não é? A gente quando come suja pratos, temos é que os lavar logo. Se a gente demorar uma semana a lavar os pratos, além de ser muito mais difícil, eu pelo menos não gostava muito de entrar na cozinha e ver o espetáculo. Portanto, e quando nós temos ambientes sujos e desagradáveis, as pessoas não se sentem confiantes, não se sentem agradáveis e cá está. Se houver alguém de fora, ou até uma chefia, as pessoas não se vão sentir à vontade, vão se sentir constrangidas, ou deviam, mas se não se sentirem alguma coisa, a coisa não estará muito bem. Portanto, e aquilo é que é importante também dar um foco à questão, a limpar é inspecionar. Portanto, nós conseguimos perceber muitos problemas quando fazemos a limpeza. E depois, temos que pensar nisto também de uma forma preventiva, ou seja, nós temos que, muitas vezes, ter áreas que são sujas, por exemplo, o processo de lixagem ou limagem é um processo sujo, então tem que procurar formas, seja com sistemas de aspiração, seja zonas de proteção, para garantir que essa sujidade seja contida. Portanto, se eu conseguir conter a sujidade, eu em vez de ter que limpar uma sala inteira, limpo só uma mesa, por exemplo. Okay? Portanto, se nós conseguimos criar formas preventivas de evitar a sujidade, é a melhor forma de nós não termos que limpar depois. Portanto, e temos os ambientes controlados e devidamente tratados. Depois, passamos então ao senso da normalização. Pronto, e aqui na parte da normalização, pronto, já passamos a parte difícil, que é a implementação, a limpeza, a organização, e a parte que eu acho que é mais difícil, que é a gente separar-se daquilo que a gente gosta tanto, que são aqueles objetos que a gente guarda durante tantos anos, que fazem tanta falta que a gente nem sabe que os tem muitas vezes. E eu posso dizer que tive uma situação em que nós retiramos algumas máquinas da produção e as pessoas diziam que aquilo eram muito importantes, fazia muita falta. Então, na altura, peguei lá numa máquina, que eles diziam que era muito importante, coloquei num sítio e disse: se alguém precisar dela, vem aqui buscar. Estamos a falar de uma máquina grande. Se daqui a um ano ela ainda aqui estiver, vai para o lixo. Adivinha o que é que aconteceu? Foi para o lixo. Portanto, nunca mais ninguém precisou, porque o que ela fazia-se de outra forma e muito mais facilmente com outros equipamentos. Portanto, e isto acontece-nos com muitos objetos, e aqui acho que há pouca gente imune a isto, eu também não sou, portanto, também acumulo coisas em casa e na empresa, portanto, isso faz parte de nós. O importante é nós criarmos processos
que, mesmo que a gente não queira, seja obrigado a cumprir. Ok? Portanto, e na normalização, o objetivo é então garantir que os primeiros 3 passos são mantidos ao longo do tempo. Portanto, é este o nosso foco, é aquilo que nós queremos, então nós temos que criar regras e definir como é que vamos fazer isto. Portanto, desde a identificação e etiquetagem, quer dos locais, quer dos componentes, portanto, aquilo que está dentro dos produtos, quer a parte de criar instruções de trabalho, procedimentos, processos, o que for importante naquilo que estivemos a analisar, listas de verificação, portanto, checklists, portanto, que, por exemplo, na parte da manutenção, portanto, em que nós fazemos uma checklist a verificar se as coisas estão limpas, tudo cumpre aquilo que está pré-definido, portanto, a definição dos procedimentos, os planos de limpeza, portanto, isto é uma componente importante para saber e garantir que as pessoas fazem e para as pessoas saberem quem tem que fazer, porque muitas vezes, se a gente não define isto, hoje era ele, não era aquele, não, aquele nunca faz. Portanto, se as coisas estiverem definidas e de forma adequada, toda a gente sabe o que tem que fazer e aqui não há dúvida. E se não for feito, também sabemos quem foi o responsável e terá que justificar porque é que não fez. Como é que nós controlamos, seja para auditorias, seja para auditorias diárias, com checklists curtas a fazer verificações, e depois também a parte da gestão visual. Portanto, a gestão visual no 5S é um componente core, portanto, é algo central que nos garante que o processo está a funcionar da forma correta e como nós queremos. Quando esta fase estiver bem implementada, portanto, nós conseguimos concretizar esta parte, portanto, esta parte da normalização, que faz parte de qualquer processo de certificação, de implementação de sistemas de qualidade, de Lean, Six Sigma, portanto, a parte da normalização, o standard, é passo fundamental para garantir que nós depois conseguimos obter melhorias. Estas melhorias são mantidas, portanto, elas depois não recaem outra vez para aquilo que era antes. Portanto, nós temos que garantir que não fazemos da forma que sempre fizemos. Portanto, e aqui a parte da normalização é um ponto fundamental, portanto, e que é muito importante depois para a parte a seguir, que é a manutenção do processo. Portanto, e aqui temos que este processo vai nos ajudar então a avaliar continuamente o que está correto e o que é que está incorreto, portanto, o que é que está no sítio certo, o que é que não está no sítio certo, o que é que está cá ou o que não está. Temos que garantir que todos os colaboradores da organização identificam, limpam as coisas que têm que limpar, portanto, e que são eles próprios que auditam o processo diariamente. E se houver alguma coisa que está fora, são eles que identificam e muitas vezes até chamam a atenção os colegas. Portanto, e se nós conseguimos chegar a este ponto, então quer dizer que a coisa realmente foi muito bem implementada e as coisas estão a funcionar. Portanto, e aqui depois temos instruções, planos de trabalho, formações, que também são importantes. Portanto, aquilo tudo que é importante no processo. Depois, o processo, cá está, a gestão visual, seja com processo de cor, seja com máximos mínimos, com a temperatura objetivo e a temperatura ao lado, por exemplo, de um equipamento. Portanto, tudo que é visual é muito mais fácil de gerir. E depois, cá está, a identificação e etiquetagem, tudo isto é importante, portanto, desenhar no chão o sítio das coisas, identificar as coisas, ter um método e um mecanismo para garantir que as coisas estão no sítio certo e que não há forma de as colocar. E cá está, envolver os colaboradores e aproveitar a experiência que eles têm. Portanto, isto é o ponto fundamental. Isto é um processo que só funciona se as pessoas estiverem envolvidas. Se elas não estiverem envolvidas, a gente pode lá chegar com coisas espetaculares e toda a gente vai dizer que sim, mas depois não vai funcionar. Porquê? Porque as pessoas não percebem o porquê e não sabem o que é que hão de fazer com aquilo, então as coisas voltam ao normal, o normal antigo, de uma forma muito rápida. Portanto, é importante que as pessoas estejam envolvidas e elas são o ponto central de qualquer processo de mudança, seja com 5S ou não. Okay. Portanto, e o objetivo aqui, então, é manter as coisas organizadas, limpas e com as pessoas envolvidas e, cá está, definir os estándares e as regras para o nosso processo. Finalmente, vem, então, o senso de autodisciplina, portanto, manter o processo. Portanto, garantir que as coisas se mantêm de acordo com aquilo que foi pré-desenhado. E aqui, o principal objetivo é cumprir, portanto, aquilo que foi definido nos primeiros 4 S e garantir que depois também há uma melhoria das normas. Portanto, as coisas não são estanques, portanto, há sempre melhorias que podem ser aplicadas e quem tiver uma empresa que diz que não pode ter melhorias, alguma coisa não está muito bem, portanto, seja ela qual for, e as grandes empresas são aquelas que mais defendem a melhoria contínua e aquelas que a gente olha e parece que aquilo não tem mais nada para melhorar são aquelas que aplicam mais processos de melhoria. Portanto, por isso é que elas também são líderes de mercado
e estão melhores do que a maior parte das outras. Portanto, aqui o difícil muitas vezes não é fazer, foi o que eu vos disse. Portanto, limpar a secretária é fácil, o difícil é mantê-la limpa. Portanto, isso é o ponto focal e aí é o que este censo tenta ajudar. Depois, tendo que nos ajudar a garantir que nós cumprimos e melhoramos as normas. Portanto, aquilo que foi definido no censo no 4, portanto, na normalização, temos que a cumprir e tentamos melhorar com o tempo. Portanto, a autodisciplina é um elemento fundamental na manutenção de um processo destes. E aqui garantir que nós mantemos os benefícios e todo o processo que estivemos a desenhar. Portanto, aqui a comunicação visual é essencial, portanto, fazer coisas com linguagem simples, portanto, não complicar muito, para ser fácil qualquer um, até pessoas que venham de fora perceber o que é que está a ser feito e como é que se arrumam. Portanto, se eu tiver as coisas tão bem definidas, eu que não conheço o processo, chego lá e arrumo aquilo que tenho na mão com muita facilidade. Portanto, promover reuniões semanais, portanto, manter o processo vivo, portanto, não deixar que as pessoas se esqueçam da importância daquilo que estivemos a fazer. Portanto, quando há alguma situação que está fora daquilo que era o previsto, perceber porquê, identificar as causas, definir ações corretivas e realizar auditorias periódicas. Portanto, aqui o objetivo é sempre fazer a coisa certa, sem ter que se dizer nada, portanto, as coisas sejam naturais. Portanto, fazer parte daquilo que é o nosso dia-a-dia, fazer 5 minutos por todos os dias, um bocadinho sobre os 5S, comunicações, dar feedback às pessoas, o que é que está a acontecer, dar responsabilidade às pessoas e, cá está, quem for responsável tem que praticar também os bons hábitos, para as pessoas depois irem atrás daquilo que é o que eles dizem. Portanto, existem aqui, eu não vou estar aqui a enumerá-los todos, os 10 mandamentos 5S, vocês encontram isto em qualquer sítio de internet, são sempre os mesmos. Portanto, mas aqui o ponto focal é ficarmos só com aquilo que é preciso, organizar as coisas e garantir que temos as coisas limpas e mantê-las sempre desta forma. Portanto, isto é o ponto fundamental dos 5S. E depois, só aqui para terminar, vou só aqui apresentar aqui mais a parte de imagens, alguns processos de 5S, portanto, algumas imagens. Portanto, esta primeira identifica um bocadinho o que é separar os materiais, colocá-los de um sítio e do outro e começar a separar o trigo do joio, portanto, a tal situação, aquilo que é mais chato, mas muitas vezes é aquilo que cria brincadeiras e aquela ligação entre a equipa e é o kick-off, e aqui é importante estarem presentes as pessoas de todo. Portanto, é neste momento que toda a gente tem que estar envolvida. Depois, a segunda parte, poderá não estar tanta gente, mas nesta parte é importante para toda a gente se sentir motivada e envolvida no processo. Depois temos aqui alguns exemplos, pronto, aqui exemplos de coisas que estão já bem implementadas e bem definidas, portanto, aquilo que é o objetivo que nós deveríamos ter quando iniciamos um processo destes, fábricas limpas, muito visuais, muito facilmente lidas, qualquer pessoa olha para estas imagens e percebe o sítio das coisas. E temos aqui alguns exemplos, seja de resíduos, seja das capas. Basta-nos fazer um risco diagonal nas capas todas, nós imediatamente sabemos a localização das capas. Se a gente trocar, nem é preciso estar a ler. Basta olhar para o risco, portanto, o risco está fora de sítio, portanto, não está no sítio certo. Portanto, e mesmo as capas com cores, portanto, a gente saber que as coisas estão no sítio certo, colocar as coisas no sítio, desenhá-las. Portanto, o processo de limpeza, organização e depois garantir que é fácil a partir daí manter. Portanto, aí temos aqui algumas imagens do antes e do depois. Aqui também é importante, eu não referi, que é quando nós começamos o processo, tiramos fotografias. Portanto, e eu tenho aqui umas pessoas de imagem à minha frente, portanto, elas gostam desta parte. Tirar fotografias do antes, tirar fotografias durante o processo e depois tirar no fim. E depois pegamos na primeira fotografia e na última e percebemos a diferença. Portanto, e aquilo que eu estou-vos a apresentar aqui é um bocado esse trabalho, que é a parte daquilo que era antes e aquilo que é o depois. Portanto, e notamos aqui grandes diferenças e que facilmente percebemos que qualquer pessoa entra num espaço destes e a partir do momento em que está limpo e organizado, qualquer pessoa usa este espaço sem precisar de grandes inputs. No primeiro, nem as pessoas que lá estão muitas vezes sabem. Portanto, e que lá está, vão continuar a procurar. E este processo é válido para as empresas, mas também é válido para a nossa casa. Quantas vezes a gente abre o nosso armário e tem lá camisolas e calças e coisas que nós já não usamos há não sei quantos anos, ou até já nem nos servem, que portanto engordamos ou emagrecemos. Não, mas eu vou emagrecer outra vez, eu vou usar aquilo outra vez. E as coisas mantêm-se ali. Até se podem guardar, mas podem-se guardar fora. E se nós realmente perdemos peso, e acredito que as pessoas percam, eu pelo menos estou a tentar agora fazer isso, então a gente vai buscar a caixa do menos 5 ou menos 10 e trazemos outra vez. E guardamos as do mais 10
noutro sítio. Portanto, manter à nossa beira aquilo que é importante. Porquê? Porque não perco 10 minutos de manhã à procura da camisa e chego atrasado por causa disso. Portanto, é só por causa disso, não é por mais nada, não é por dormir mais qualquer a suposto. Depois desta pequena introdução que fizemos, espero que estejam todos prontos, pelo menos para implementar isto em casa, pelo menos para iniciar, pronto, e organizar a nossa vida com isto. E termino só aqui com uma frase do Sr. Confúcio, que não corrigir as nossas falhas é o mesmo cometer novos erros. Portanto, quando nós temos falhas e não os corrigimos, estamos sempre a cometer os mesmos erros. E agradeço-vos a vossa atenção. Espero ter contribuído para, pelo menos, que as pessoas percebam a importância da organização e da limpeza e do potencial que os 5S têm. Depois, se quiserem saber mais um bocadinho sobre isto, o Sicopno tem informações específicas de 5S e da área da qualidade, portanto, que podem frequentar e que de certeza que vão aprender mais um bocadinho com o que nós falamos aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Engenheiro Paulo Soares, por esta apresentação que pôs-nos aqui a todos a pensar que vamos ter muito que fazer nestes dias de chuva e temos aqui muito que implementar. Vamos passar então aqui a responder algumas questões que foram sendo colocadas. Temos aqui a primeira questão. Como arranjar tempo para implementar a metodologia 5S quando este já é escasso e existe necessidade de organizar e limpar o espaço de trabalho? Parece-me o maior problema. Pronto, em relação a essa questão, a questão do tempo é um problema em todas as organizações. Portanto, normalmente as empresas, em muitas situações, têm sempre poucas pessoas, as pessoas têm que fazer 550 coisas por dia, mas aquilo que é importante nós percebermos, e nós temos esse exemplo em muitas situações na nossa vida, muitas vezes nós temos que usar um bocadinho de tempo para planear e organizar as coisas, independentemente de ser 5S ou não, em quase todas as tarefas da nossa vida, e usar esse tempo para organizar, fazer um planeamento, e isso vai nos permitir ganhar tempo no futuro. Um exemplo que não tem nada a ver com os 5S é, por exemplo, nós temos que fazer 50 contas por dia e muitas vezes fazemos um fecheiro de Excel que nos demora 1 hora a preparar e a partir daí demoramos 5 minutos, ou 2 minutos, ou 3 minutos a fazer as contas a partir daí. Portanto, nós temos que pensar, e quando temos um processo destes, é um processo que gasta tempo, portanto as pessoas têm que de facto gastar algum tempo. Muitas vezes até aquele kick-off que nós vimos ali das arrumações podem ser feitos fora do tempo normal de trabalho, por exemplo, as pessoas se disponibilizarem ir, por exemplo, um sábado, uma empresa que não trabalha ao sábado, ir para lá e fazer esse trabalho fora daquilo que é o tempo normal, mas o mais importante é perceber que este tempo que se disponibiliza para um processo como este 5S vai nos fazer ganhar muito tempo no futuro. Portanto, nós temos que ver isto como um investimento, não como uma perda. Agora, como é que nós organizamos isso? Isto tem que ser planeado. Portanto, a empresa tem que planear, tem que formar as pessoas. Portanto, as pessoas, antes de começar um processo destes, têm que saber para o que é que vão. Perceber como é que vão fazer, qual é o tempo que vão precisar e organizar a sua vida na empresa para o fazer. Portanto, acho que não temos que olhar para isto como uma perda de tempo, temos que olhar para isto como um investimento. Ok? Portanto, penso que... Uma outra questão é, na metodologia 5S, pode-se juntar mais etapas ou censos à sequência já existente? Sim, por exemplo, muitas vezes fala-se nos 6S, que é em que também incorporar um bocadinho aquilo que é a segurança, portanto, ou seja, atividades de segurança, a parte de higiene e segurança, portanto,
Portanto, nós podemos adicionar aquilo que nós precisamos e que se adequa à nossa organização. Portanto, aqui o que nós temos que pensar na ferramenta 5S e outras ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, nós temos que adaptar àquilo que é a nossa realidade. Portanto, isto é como os ISOs, os ISO 9001, etc. Portanto, aquilo tem ali uma checklist que as empresas têm que cumprir, mas não têm que cumprir só aquilo. A gente pode ir por muito para além daquilo que é apresentado neste processo. Portanto, o 5S nós temos que ver que é uma base, principalmente para as pessoas ou para as empresas que não têm ainda estes hábitos de trabalho, é uma forma de ter uma base de início, portanto, saber uma orientação de trabalho, mas depois podem perfeitamente acrescentar aqui outras etapas, como eu disse, a parte da higiene e segurança, outras etapas de organização, de planeamento. Portanto, cá está, depende muito daquilo que é o processo e a organização que está a implementar esta filosofia. Ok? Sim. A Nídia Silva coloca aqui uma questão que eu acho que é interessante. A formação, muito interessante, mas como se adapta em contexto de obra, onde as tarefas e trabalhadores mudam com muita frequência? Pronto. Aqui o passo principal é quando nós definimos um processo destes, e embora eu não seja provavelmente muito experiente em obras de construção, pronto, estou mais habituado ao ambiente industrial. Portanto, aquilo que é importante, e se nós temos uma mutação de pessoas, é definir regras bem fáceis de perceber, portanto, que sejam fáceis de transmitir. Portanto, quando nós utilizamos a gestão visual, portanto, aqui alguns exemplos que eu apresentei aqui com algumas imagens, permite-nos depois que qualquer pessoa que chegue, gestão de cores, gestão de localização, quer por letras, quer por formas. Portanto, se eu tiver, por exemplo, um quadro de ferramentas em que tenho desenhado as formas e eventualmente até identificado as ferramentas, qualquer pessoa chega lá e consegue gerir isso. Portanto, aquilo que é importante é quem organiza o espaço, quem organiza as regras, tê-las bem definidas no início. Quando as pessoas integram uma determinada área, facilmente também percebem como é que devem organizar as coisas, ou como devem manter as coisas organizadas. Claro que deverão ter sempre uma formação prévia, pronto, para perceber como é que funciona, uma apresentação do processo, uma apresentação da área, mas depois, se essa área então estiver bem identificada e as regras depois forem facilmente adaptadas a qualquer área de trabalho, portanto, ou seja, mesmo que a gente mude de local, as regras deverão ser as mesmas. Portanto, quando chegamos a esse local, aplicamos as mesmas regras e redesenhamos o processo da mesma forma. Portanto, e aqui entra a parte da normalização. Portanto, esta normalização, as instruções, a forma, portanto, a cor vermelha serve para isto, a cor verde serve para aquilo, portanto, e as cores são relativamente fáceis, porque nós utilizamos sempre as cores da mesma forma. Portanto, e isso ajuda-nos e permite-nos ter a mesma organização, ou seja, mesmo que as pessoas mudem de zona de trabalho, portanto, vão do Porto para Lisboa, de Lisboa para o Algarve, para o Alentejo, para onde forem, se nós tivermos a organização igual em todo lado, pois elas também se conseguem organizar da mesma forma, portanto, chegam lá e facilmente se integram. Portanto, e isso é uma das grandes vantagens que um processo deste tem, mas isso obriga as coisas estejam bem definidas e estejam normalizadas. E quando se vai para um novo local, as pessoas têm que aplicar imediatamente essas regras. Portanto, e isso permite-nos então utilizar isto, e já aqui neste caso em ambientes de obra ou outros ambientes que sejam mutáveis. Outra questão, alguém pergunta, na implementação da metodologia 5S, é mais difícil sensibilizar a entidade empregadora ou os seus funcionários? Depende das organizações. Reparem, assim, há situações que é difícil de vender, porque como na primeira pergunta que fizeram, era a questão do tempo, né? Portanto, e muitas vezes estas coisas são vistas como perda de tempo. Não é só isto, muitas vezes implementação de sistemas de qualidade, sistemas de melhoria. Portanto, as pessoas dizem que não têm tempo, não é? A gente anda com o carro com uma roda quadrada, alguém chega ao carro redonda e não tem tempo para mudar as rodas e nunca percebe o potencial que tem ao mudar
para a roda redonda, portanto, que é aquilo que nós usamos. Portanto, e o processo de melhoria, como os 5S, o que é que nós temos que fazer? É garantir que as pessoas entendem que vamos ganhar alguma coisa com isso. Portanto, e muitas vezes o que se faz é, nós quando entramos numa organização grande, a ideia não é que conseguimos aplicar os 5S logo na organização toda, muitas vezes é arranjar um espaço que normalmente são pessoas mais fáceis e mais sensíveis à mudança, portanto, e conseguimos implementar nesse espaço, e depois isto serve um bocadinho como base para toda a gente perceber como é que se implementa e o impacto que isso tem. Portanto, dependendo um bocadinho das organizações, às vezes pode ser mais fácil ou menos fácil, ou mais difícil vender isso à gestão de topo. Se nós conseguimos vender à gestão de topo, será mais fácil vender às pessoas de baixo. Porque mesmo que elas estejam contrariadas e não gostem da mudança, se elas sentirem que é uma coisa que vem de cima, que a gestão de topo está integrada, e por isso aquela parte que falei da questão das pessoas de gestão de topo estarem integradas no processo de limpeza e de arrumação, portanto, naquela primeira fase elas devem lá estar, pegar na vassoura e varrerem o chão, etc. Isso mostra compromisso e é mais fácil convencer as pessoas de baixo. Depois das coisas começarem a ser implementadas, pois também é mais fácil de vender. Embora também muitas vezes seja mais difícil, até porque são mais, vender às pessoas de baixo, porque as pessoas não gostam de mudanças, não gostam de que lhes ponham regras, portanto gostam de viver no seu espaço, nas suas regras, e quando tem que funcionar, né, a gente chegar ao nosso escritório e alguém nos dizer como é que a gente arruma as nossas gavetas, normalmente as pessoas vão reunir e dizer assim, mas sabe lá o que é que eu arrumo, como é que eu arrumo, o que é que eu arrumo, portanto, e as pessoas, normalmente nós somos avessos à mudança. Portanto, e quem muda, normalmente é o mais difícil de aceitar a mudança. Mas, lá está, se nós conseguimos integrar bem quem vem de cima, depois os de baixo mais facilmente vão aceitar. Portanto, mas isto não é, como sempre, não é uma regra exata, portanto, depende das organizações e a dificuldade de vender aos de cima ou aos de baixo também varia um bocadinho. Portanto, se forem organizações que já estão habituadas à implementação de melhoria contínua, com melhorias quase diárias, isto é fácil de vender. Se forem organizações que estão já há 20 anos ou 30 a fazer sempre as mesmas coisas da mesma forma, aí a dor é grande na mudança e aí a coisa custa bastante mais. Seja o 5S, seja outro processo de mudança qualquer. Ok. Isso é verdade. A mudança às vezes é complicada. A Carla Ferreira pergunta: a grande dificuldade, para além do tempo, é certamente a ideia de que o trabalhador está constantemente a utilizar as ferramentas que não chega a conseguir arrumá-las. Como contornar esta questão? É assim, quando nós temos uma utilização contínua de ferramentas, seja, por exemplo, um mecânico ou uma zona de trabalho de produção, nós podemos também ter zonas para colocar as ferramentas em funcionamento. Aquilo que é importante é perceber que quando eu preciso de alguma coisa, onde é que ela está? Ou seja, eu posso ter uma localização, e cá está, isto depende muito do processo e de cada área de trabalho e tipologia de trabalho, mas eu posso ter uma área de arrumação da ferramenta, portanto, onde ela fica, por exemplo, ao fim do dia, e ter uma área para a ferramenta quando estou a usá-la. Por exemplo, imaginem um carro que eu tenho no meu posto de trabalho, onde eu tenho a posição das ferramentas mais utilizadas, portanto, aquelas que eu uso constantemente, porque aí não faz sentido eu estar a arrumar e buscar, portanto, isso não faz sentido. Portanto, eu tenho uma área onde eu tenho a ferramenta temporariamente guardada para a utilização diária e depois, no final do dia, posso novamente guardar, ou não, então aquela zona é a zona de arrumação dela. Portanto, aquilo que é importante é perceber que eu tenho ferramentas, se calhar uso continuamente, e essas têm que estar junto a mim. Mas se calhar ferramentas que eu uso uma vez por dia, uma vez por semana, então, e essas aí sim podem estar arrumadas, eu utilizo e volto a colocá-las no sítio. E porque é que é importante ter este hábito e ter esta localização? Pronto, eu lembro-me de levar o meu carro a fazer a manutenção, pronto, sou um mecânico não das marcas oficiais, e então ele tinha uma mesa que tinha literalmente uma pirâmide de ferramentas, e sempre que ele precisava de uma chave, entrava no meio daquele monte e procurava a chave. O que é que acontece? Ele
perdia mais tempo, ou gastava mais tempo à procura das ferramentas na própria utilização que fazia na reparação ou na manutenção que estava a fazer. Portanto, e muitas vezes acabava por não encontrar a ferramenta e tinha que ir a outro sítio. E, no entanto, ele mostrou-me um carro imaculado, com as ferramentas todas devidamente organizadas, e questionei porque é que ele não utilizava aquilo. Eu disse, não, isto é um carro XPTO, portanto as ferramentas estão ali guardadas e todas limpinhas, e as que ele usava estavam literalmente numa pirâmide. E chegava ao fim do dia, o cansaço, porque a procura constante da ferramenta, que a gente acaba por nem notar, mas gasta-se muito, muito tempo. Portanto, aqui é importante nós termos junto a nós aquilo que usamos todos os dias. Se nós temos a nossa secretária, portanto, nós temos o computador junto a nós. Se nós usamos uma caneta, temos a caneta ao nosso lado. Portanto, aquelas coisas que usamos todo o dia devem estar ao alcance da mão. Okay? Não tem que estar guardado num armário. Aquilo que nós só usamos às vezes, pronto, então podemos gastar um bocadinho de tempo em levantar-nos e buscar, por exemplo, uma capa, mas nós não podemos ter tudo ao nosso saber, portanto, só temos de ter aquilo que é necessário. Portanto, respondendo de uma forma mais concreta à questão, é aquilo que eu uso sempre, posso tê-lo guardado junto a mim, aquilo que eu uso menos, posso guardá-lo mais afastado. Portanto, e é essa a forma mais fácil de garantir que eu não tenho que estar sempre a arrumar e ir buscar. Portanto, eu posso ter as coisas guardadas, portanto, eu não tenho que ter as chaves de bocas todas guardadas juntas. Eu posso ter 2 chaves de bocas que estão destacadas e estão junto a mim, e as outras sim estão no armário e com as pinturas por trás para eu saber que elas estão naquele sítio. Ok? Eu tenho aqui 2 questões que eu acho que vou colocá-las em simultâneo, porque se calhar uma ajuda a responder à outra. Alguém pergunta como aferir que a metodologia 5S é devidamente implementada, e depois alguém coloca a questão que para implementar a metodologia 5S é feita pela empresa ou por alguém de fora, e se existe alguma formação específica. Isto. Pronto. Em relação, pronto, vou começar pela segunda parte da pergunta. Portanto, se são pessoas de fora ou de dentro, depende um bocadinho da maturidade e quem nós temos na empresa. Portanto, se nós tivermos pessoas preparadas na empresa e que tenham conhecimento ou que façam formação de 5S, não há necessidade de vir uma pessoa de fora, portanto, não é obrigatório. Isto é como a certificação, nós não somos obrigados a ter consultores. Nós procuramos consultores quando nós não temos ou tempo ou pessoas com capacidade suficiente, ou neste caso conhecimento suficiente para implementação ou experiência para a implementação de uma metodologia dessas. Portanto, a questão de vir pessoas de dentro ou de fora, pronto, depende um bocadinho da maturidade que a empresa tem. A questão de manter o processo ou de saber se nós estamos a cumprir ou não, portanto, aqui vem no tal quinto senso e vem muitas vezes com auditorias. Podem ser auditorias muito pequeninas, pronto, chegamos ao início do dia e olhar para o nosso espaço e perceber se as coisas estão arrumadas no sítio, se as coisas estão organizadas como está de acordo, portanto, por exemplo, ter uma checklist e fazer um determinado número de verificações, e depois podemos fazer auditorias ao processo em si, portanto, aí normalmente pessoas de fora do espaço do trabalho, em que vêm e que têm uma série de questões, portanto, uma checklist, tal como uma auditoria normal de qualidade, ou o tipo de auditoria, portanto, vem com uma checklist e vai verificando ponto a ponto se as coisas estão identificadas, se as coisas que são usadas estão no sítio, se as que não são usadas já não estão lá, portanto, e eventualmente questionar determinados objetos quantas vezes são utilizados ou não. Portanto, verificar se cumprem, e aqui vem a parte da normalização, se cumprem ou não aquilo que está definido, portanto, se as coisas estão arrumadas no sítio, se não há coisas fora do sítio, se não há coisas que não são de lá e que estão lá colocadas fora do espaço, se o espaço está limpo, se não está limpo. Por exemplo, nós temos um processo de limpeza em que, por exemplo, define quando é que se limpa, quem é que limpa, portanto, podem ser pessoas diferentes que fazem a limpeza. Se esse processo é cumprido, um bocadinho como nós quando entramos nas casas de banho dos centros comerciais em que tem lá quem fez a limpeza, quando é que fez a limpeza, portanto, isto está assinado, portanto, e quando é que será feita a próxima. Portanto, tudo isto depois terá que ser verificado por auditoria, pela chefia que vai verificar se as pessoas estão a cumprir as checklists que estão definidas. Portanto, e isto é a forma que existe de garantir que o processo depois é mantido. Okay? Portanto, aquilo que é importante é nós
definimos as regras, como é que nós vamos organizar as coisas, depois fazer instruções de trabalho, fazer procedimentos, o que for, para garantir que as coisas são feitas, portanto, processos de limpeza, quando é que é limpo, como é que é limpo, como é que as coisas têm que estar, as verificações até dos níveis de óleo, etc. E até entrar aqui noutra vertente das manutenções, etc. Portanto, e, por exemplo, um processo de manutenção, se nós iniciarmos com o 5S, o processo garantidamente é melhor, portanto, porque nós temos um processo de arranque de qualquer filosofia, portanto, e se vocês lerem ou forem à procura o Lean, o 6 Sigma, o TPM, portanto, utiliza o 5S muitas vezes como um arranque, portanto, uma forma de organizar e perceber muitas falhas que temos nos nossos processos. Depois a manutenção vem então das nossas verificações posteriores. Ok, portanto, com auditorias, portanto, as auditorias é um ponto fundamental, portanto, e depois que nós podemos dar uma valorização às auditorias e depois verificarmos também ao longo do tempo se o nosso processo está ou não a melhorar. Em relação a formações, portanto, como eu disse, por exemplo, o SICOP tem essa disponível formações 5S, existem muitas entidades que o fazem, portanto, normalmente entidades que são ligadas à área da qualidade, à área do Lean, tem este tipo de formação. Portanto, o 5S, cá está, é uma ferramenta muito poderosa, relativamente simples de perceber. O ser simples de aplicar já não é tão linear, mas é bastante simples de perceber e é uma ferramenta que nós podemos aplicar até em casa para arrumar as nossas coisas e identificar as prioridades que temos para o nosso dia-a-dia. Então, temos aqui alguém que pergunta se os trabalhadores não se sentem constrangidos com os termos disciplina e autodisciplina. É assim, essa é uma pergunta um bocadinho, como é que eu posso dizer? O constrangidos, poderão, se nós olharmos para a questão da disciplina, que era a disciplina que os nossos pais nos davam, né, e que nos castigavam se nós não fizéssemos as coisas, e provavelmente. A questão que nós temos que ver as pessoas, isto é um bocadinho como quando as empresas definem e o 5S também ajuda a fazer isso, que é a questão de melhorias de produtividade. E muitas vezes as pessoas têm a ideia do aumento de produtividade como o aumento, ou seja, eu tenho que trabalhar mais rápido, eu tenho que trabalhar mais, tenho que fazer mais. E muitas vezes é ao contrário. Portanto, eu consigo ganhar produtividade e as pessoas até têm menos esforço. Portanto, e grande parte das vezes, a falta de produtividade que nós temos nas empresas e nas organizações tem a ver com problemas no processo, não problema nas pessoas. Porque nós temos trabalhadores portugueses que em Portugal têm uma produtividade baixa e vão para a Alemanha ter uma produtividade alta. E não é porque eles tenham medo dos alemães. Portanto, muitas vezes porquê? Porque entram em organizações extremamente organizadas, em que têm os processos muito bem definidos, em que chegam lá e não há muita margem para as pessoas fugirem daquilo que têm que fazer. Portanto, e quando as empresas, os processos não estão bem definidos, as regras não estão bem desenhadas, as pessoas facilmente fogem daquilo que é o standard, portanto, porque cada um faz à sua maneira, e é difícil depois de perceber onde é que estão os erros e como é que eu consigo, cá está, que as pessoas sejam mais disciplinadas e que se autocontrolem. Portanto, a questão aqui da disciplina, portanto, e aqui entra muito explicar às pessoas o que é o processo em si, o que é a tal disciplina e a autodisciplina, ou seja, como é que eu me giro em termos de processo, é explicar o que é os 5S, quais são os benefícios que eles nos trazem e mostrando ao longo do processo, portanto, conforme as coisas vão andando, as pessoas têm que sentir as melhorias que o processo tem. Portanto, e nós temos que desmitificar um bocadinho esta componente da disciplina. Portanto, a disciplina não tem mais do que as pessoas fazerem de acordo com o que está definido. Portanto, e elas são responsáveis pelo seu trabalho, garantir o seu espaço que está limpo. Portanto,
Portanto, porque tem que ser elas, portanto, eu não posso estar à espera que venha alguém limpar, portanto, já não há o conceito que havia nos tempos dos nossos pais, que eram os moços, né, que faziam a limpeza das máquinas e os mestres não tinham que o fazer. Portanto, se nós conseguimos manter o processo continuamente limpo, portanto, e as coisas funcionam sempre, portanto, as regras estarem definidas e todos os dias, e temos processos de contenção e todos os dias limpamos, portanto, facilmente conseguimos manter, facilmente, portanto, aqui, entre aspas, conseguimos manter, então, o nosso espaço limpo e organizado. Portanto, e aqui, nós, para que a palavra disciplina não assuste, é essencialmente integrar as pessoas e explicar-lhes exatamente aquilo que nós esperamos delas e aquilo que é a responsabilidade delas. Portanto, não podemos deixar que isso assuste as pessoas. Muito bem, então o Filipe Sousa é quem faz a última questão, que é, gostaria de perguntar se na questão da sustentabilidade e eficiência, tanto a nível ambiental, energético, economia circular, se o 5S será uma boa ferramenta para chegar a esse fim e se as certificações da qualidade, entre outras, deveriam integrar os princípios do 5S. Ok. Pronto, em relação a esta questão, pronto, vem de encontro um bocadinho daquilo que também fui falando na apresentação, que é o 5S é de facto uma base para quase todos os princípios, principalmente áreas ligadas à qualidade total, Lean, 6 Sigma, portanto, porquê? Porque nos permite fazer uma organização básica, portanto, a nível local, portanto, nós conseguimos colocar a empresa visual, portanto, a nu, colocamos muitos problemas a nu, portanto, e muitas vezes é o ponto inicial para depois podermos ir trabalhar problemas com mais impacto. Portanto, mas o 5S permite-nos muitas vezes ter a organização inicial, portanto, conseguimos então partir para depois melhorias de uma forma mais simples e mais organizada. Portanto, a empresa já está mais organizada e mais preparada para então outros tipos de alterações. Em relação à questão ambiental e energética, sim, é de facto uma ferramenta que nos pode ajudar muito. Portanto, tinham feito há bocado uma pergunta de nós integrarmos outros elementos. Eu tinha falado da parte da segurança, a parte ambiental também. Portanto, se nós pensarmos, quando nós temos a parte da reciclagem, que temos as cores para os tipos de produtos, o amarelo, o azul, o verde, isto é uma ferramenta 5S, portanto, é organizar os resíduos de acordo e damos uma cor a cada um. Portanto, depois hoje em dia, qualquer criança sabe que o verde é para o vidro, portanto, e que chega ali, tem vidro na mão, coloca no verde, portanto, o papel no azul, o amarelo é os plásticos e os metais, portanto, nós com as cores conseguimos também facilmente, portanto, eu não tenho que andar à procura, nem tenho que ler papéis para colocar os resíduos nos sítios certos. Portanto, aqui também nos ajuda nesta parte, portanto, ambiental. E, portanto, e a questão energética, reparem, se eu tenho um espaço que eu tenho uma utilização ideal, e eu posso também fazer uma análise da colocação das luzes, que é uma questão que também é importante na parte de segurança. Portanto, se eu tenho um espaço mais organizado, se eu tenho um espaço com menos entulho, menos coisas a colocar entraves ao funcionamento normal portanto, eu também vou ter que me deslocar menos e vou ter que se calhar ter menos luzes ligadas em zonas diferentes, portanto, tudo isto nos ajuda na gestão total da empresa, portanto, ou seja, o 5S ajuda-nos a pôr a nu muitos problemas que a empresa tem, ou a nossa casa. Okay? Portanto, se nós gastamos menos tempo à procura das coisas, se nós só temos aquilo que é importante à nossa beira, se nós temos, por exemplo, e nós podemos falar nisso, por exemplo, mesmo quando nós gerimos estoques, etc., portanto,
metodologias também se integram aí. Portanto, nós podemos usar isto em qualquer área, não tem que ser só num posto de trabalho. Nós temos que pensar isto de uma forma genérica da empresa. Portanto, isto que nós definimos para um posto pode ser expandido para toda a área da empresa. Portanto, o 5S é de facto uma base muito interessante, muito importante, que nós podemos usar naquilo que nós quisermos. Okay. Se nós quisermos organizar a nossa vida em casa e perceber que assim, eu dou-vos um exemplo, eu vivia num apartamento que não tinha assim tanto espaço assim para arrumar as coisas, mudei para uma casa com mais espaço e tenho menos espaço que eu tinha num apartamento. Porquê? Porque as coisas guardam-se, acumulam-se e a gente muitas vezes esconde as coisas e guarda, e a gente, para não perder tempo, põe ali num cantinho que a gente até nem vê, e depois há um dia que a gente precisa de uma determinada coisa, então estamos 2 horas à procura dela e não sabemos onde ela está. Portanto, ou então temos as gavetas cheias de calças e chegamos ao fim e só usamos 3 ou 4 pares. Os outros 5 ou 6 já não estão na moda, ou já não me servem, portanto, mas no entanto ocupam espaço. Portanto, e este espaço que ocupam obrigam-nos a mais tempo de procura. Muitas vezes as coisas, quando são muito tempo guardadas, acabam por ficar também, ganhar cheiros, etc. E se calhar tem que se lavar. Portanto, e estamos a lavar uma coisa que nós não utilizamos. Portanto, e todas estas coisas contribuem para aquilo que é o nosso dia a dia. Portanto, o 5S acredito que seja uma ferramenta ou uma filosofia que nos permite melhorar, ou seja, ajudar-nos em qualquer processo, principalmente quando são processos de melhoria contínua. Portanto, e aqui ajuda-nos, cá está, a criar rotinas, a criar standards, e ajudam-nos também a criar hábitos, bons hábitos, e que depois também nos vão ajudar a implementar outras ferramentas, porque já temos o hábito de ter um processo em funcionamento. Muito obrigada, Paulo. Eu só gostava que o 5S me ajudasse a arrumar o armário dos tupperwares. Isso temos todos, nós acho que temos todos muitos exemplos para isso. Temos vários exemplos, mas realmente é sempre um problema. Bom, respondemos aqui a todas as questões, provavelmente haveriam outras que senão estaríamos aqui muito mais tempo a dar respostas que se calhar, se forem depois visualizar a apresentação, irão ver que se calhar conseguem o resultado. Muita gente falou aqui se havia formação específica. Sim, queria já deixar aqui essa indicação que o Cicopne faz formação gratuita nesta área da qualidade, do 5S, do 6 Sigma, do Lean. Todas estas formações são gratuitas. Aliás, segunda-feira vai começar precisamente uma formação de 5S em e-learning, mas eu tive a indicação que creio que a turma está completa já para segunda-feira. No entanto, havendo interesse, as pessoas podem se candidatar para uma nova ação. Relativamente a este assunto, creio que provavelmente quem tiver interesse em aprender mais irá procurar a nossa formação. Vou deixar só aqui a indicação do próximo webinário, que será no dia 24 de março, e vamos falar sobre a pegada de carbono, portanto, algo também na atualidade. E vou despedir-me então para o próximo webinário, só deixando a indicação de que vamos tendo sempre informações no nosso site, nas redes sociais, e portanto poderão sempre consultar. E mesmo os webinários ficam disponíveis no nosso canal do YouTube para depois poderem ver esta repetição e poder realmente tirar partido destas apresentações. Agradeço a todos que estiveram connosco hoje e ao engenheiro Paulo Soares pela disponibilidade em estar aqui hoje também, e até ao próximo quinta às 5. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde.